nome é Giovana Pereira Simões, eu sou psicóloga do Cemitério Metropolitano de São Vicente e hoje eu vim falar com vocês sobre os tipos de luto. O que muita gente não sabe é que existe sim os tipos de luto. É claro que o luto ele é uma coisa só, ele é o sofrimento por aquela perda, mas existe os tipos de luto, que seria o que decorre justamente dos tipos de perda que você vai ter. Então eu vim falar algumas para vocês, né? As que aparecem mais na sociedade e explicar um pouquinho também enquanto se posicionar frente a isso. O primeiro que eu gostaria de falar é o antecipatório. É aquele luto onde a pessoa sabe que vai perder aquele vínculo, por exemplo, em casos de pessoas que estão passando pelo processo terminal da vida, ou até mesmo uma pessoa já sabe que vai se divorciar e dar entrada no divórcio também é uma perda, é um tipo de perda. Então, a pessoa já tende a antecipar o sofrimento, né, para evitar justamente um sofrimento maior de quando aquele vínculo realmente irá se partir. E também há casos de que as pessoas ficam um pouco ambivalentes, justamente porque fica naquela situação de que ou já desapega de vez para não sofrer, ou demonstra todos os sentimentos que quer para aquela pessoa, e o companheirismo e a dedicação, enfim. A minha sugestão é que sempre que você quer demonstrar um sentimento para alguém, né, quando essa pessoa está partindo, demonstre. É um momento de se despedir, sim, e a gente, quando se despede de alguém querido, a gente precisa demonstrar esses sentimentos de gratidão, de felicidade pela vida da pessoa, de tristeza também, de que vai perder, de angústia, e mostrar mesmo a gratidão por aquela vida que passou e que ela já está partindo. O segundo luto que eu queria falar com vocês é o luto ausente. É aquele luto da qual a pessoa não se permite sofrer. O ente se foi, ela perdeu o vínculo com alguém amado, mas ela não quer sofrer, então ela bloqueia esse sentimento. Um detalhe muito importante é que às vezes a gente visa bloquear e ausentar o luto quando o assunto envolve crianças. É natural que a gente queira cuidar dessas crianças e evitar elas o sofrimento que o luto traz, mas fica um luto ausente, um luto da qual ela não pode sofrer. E já encaminhando para o segundo tipo de luto do qual eu vou falar, que é o luto atrasado, quando a pessoa ou criança ou qualquer outra pessoa que foi inibida de viver o luto, ela bloqueia esse sentimento, né? Então há esse bloqueio pessoal ou talvez induzido por outras pessoas, que seria no caso de crianças, né? Que a gente tende a evitar que as crianças entendam o conceito de morte ou até de conversar com elas, porque é muito angustiante para a gente adulto. Mas isso pode trazer uma comorbidade, que é o luto atrasado. Então seria um luto atrasado que acarretaria em problemas de ansiedade, em problemas físicos mesmo, em problemas emocionais, e que muitas vezes está relacionado a um luto que não foi exatamente elaborado ou plenamente elaborado, sentido, explicado, vivenciado. Então a gente precisa ter muito cuidado com inibir crianças. Quando o assunto é crianças, é natural a gente inibir, porque a gente não acha que está amenizando o sofrimento, mas a gente precisa conversar com crianças ou até mesmo estar atento a um amigo que não consegue demonstrar esse luto, e ficar atento também à comorbidade de doenças físicas, psíquicas, motoras, que pode ser, provavelmente não todas, né? Mas caso você conheça alguém que tenha passado por esse processo de luto e que depois está sofrendo com uma ansiedade ou uma depressão profunda e não elaborou o luto no começo, pode ser
que seja recorrente a um luto que não foi elaborado e que agora esse luto está atrasado, se manifestando de outras formas. Neste caso, é muito importante o auxílio de um profissional, psicólogos, psiquiatras, que possam conversar com essa pessoa, que possam entender e achar justamente a chave daqueles sentimentos, se realmente de fato é o luto ou outras questões. O quarto tipo de luto que eu vou falar é sobre o luto crônico. Esse está muito ligado a quando a pessoa não consegue elaborar e aceitar o luto, a perda. Então esse luto ele passa a ser crônico. O que seria crônico? Ele é recorrente, ele é diário, ele está sempre de uma maneira obsessiva na fala da pessoa, no cotidiano da pessoa. Não quero padronizar, mas eu só vou dar um exemplo. Talvez uma mãe que ainda coloque o prato para o filho almoçar e o filho já partiu, ou não conseguir desapegar de roupas e objetos que a pessoa usava. Então a gente precisa também tomar cuidado com esse tipo de luto, porque ele pode se tornar diário na vida da pessoa e pode se tornar a vivência dessa pessoa. Então é como se a vida dessa pessoa girasse em torno desse luto, da qual não existisse, digamos, vida mais nela. Ela vive em volta daquele luto. Esse tipo de luto também é muito importante o auxílio de um profissional, de um psicólogo, de psiquiatras, pois ele precisa ser cuidado e com muito cuidado mesmo, para evitar outros problemas e outras doenças e transtornos que podem ocorrer devido a esse luto. O quinto tipo de luto que eu vou falar é o luto não autorizado. O que seria isso? Quando a pessoa não pode sofrer aquela perda. Ele é muito parecido com o luto ausente, mas o luto ausente é quando a pessoa tem o bloqueio de viver aquilo, de vivenciar o luto. O luto não autorizado é quando a pessoa quer sofrer e ela sabe que precisa sofrer, mas ela não pode. Um exemplo disso seria alguma pessoa vem a falecer e tem um amante, né? E digamos que o cônjuge da qual a pessoa estava não sabe. Então, digamos que o amante ou a amante não pode ir até o velório, porque senão dá briga, enfim. Então, a amante não pode vivenciar aquele luto naquele momento, porque existem outros fatores em volta. Outro exemplo seria quando a gente perde algum pet e a sociedade, hoje em dia não tanto, mas assim, às vezes algumas pessoas entendem que não tem a necessidade de você sofrer por aquele bicho, que acha que é só um bicho, um animal que você pega outro, enfim. Então, seria esse tipo de luto. O luto ele não está autorizado para a pessoa sofrer. A pessoa até quer sofrer, sabe que há essa necessidade, mas ela não pode sofrer devido a questões sociais da qual ela está inserida. E o último tipo de luto que eu queria falar com vocês é o luto coletivo. Esse luto coletivo ele está associado quando a gente não perde alguém próximo, mas digamos que há uma comoção da sociedade. Um exemplo disso é a morte dos meninos da Chapecoense. Muitas pessoas não eram parentes ou amigos próximos, mas a gente viu e observou que houve uma comoção da sociedade, da nação inteira em volta desses meninos. Também com a barragem de Brumadinho, de Mariana. Então, essas questões, digamos que comovem a sociedade de maneira geral, da qual todos ficam comovidos com a situação. Acho que dá para incluir também o caso Henrique, que está bem atual e as pessoas estão bem abaladas e angustiadas com essa situação. Mesmo não sendo próximo, a gente sofre e vivencia como se fosse e se comove, né, com a situação. Então esses foram alguns tipos de luto. Espero ter esclarecido alguma coisa para vocês. E só para lembrar
que nenhum vídeo que a gente posta aqui, que contém informação, substitui um profissional. Então, caso você tenha algumas dúvidas a respeito se o seu look está bem elaborado ou não, procure um profissional e uma ajuda especializada nisso, tá bom? Obrigada, tchau!